Existem coisas nesse mundo que a gente prefere acreditar que são só lendas. Histórias que os caminhoneiros contam nas paradas para passar o tempo. Eu mesmo ouvi dezenas delas durante os mais de 15 anos que passei na estrada. Mas tem uma história que eu nunca conto. Não porque seja mentira, justamente o contrário, porque é a mais verdadeira de todas e a mais assustadora. Meu nome é Gonçalo Neves, tenho 53 anos e durante muito tempo trabalhei transportando todo tipo de mercadoria pelo México. Durante anos ganhei a vida assim, transportando todo tipo de mercadoria, móveis, máquinas, até mesmo gado em algumas ocasiões. Mas eu nunca tinha levado uma carga tão esquisita quanto a que me pediram no ano de 2001. A maioria das minhas viagens era para lugares que nem aparecem no mapa, por estradas de chão batido, de terra, mas mesmo assim eu nunca me recusei a fazer o serviço. E para mim isso era gratificante. Eu queria pegar cada frete que aparecia, mas teve alguns que eu recusei e não era porque o dinheiro era pouco. Pelo contrário, essas viagens eram perigosas. Eu sentia que talvez não voltaria vivo para perto dos meus pais. Todo mundo que escuta essa história não acredita em mim. Costumam dizer que eu estava cansado e com sono pela viagem longa, que a companhia daquele velho não me fez bem. Outros falam que eu estava sob o efeito de alguma droga e que tudo foi coisa da minha imaginação. Mas eu posso jurar que nada disso é verdade. Foi no final de outubro de 2001, quando um senhor do estado de Oaxaca me ligou. O nome dele era Dário. Ele era de Manialtepec, ou pelo menos era isso que ele dizia. O pedido foi bem estranho. Era para transportar animais, porcos, burros, galinhas e um cachorro. No começo eu neguei, porque a carroceria do meu caminhão não era adaptada para isso. Mas o velho insistiu por umas 2 semanas, aumentando cada vez mais o valor do pagamento. Eu, para ver se ele desistia, joguei um valor bem mais alto, achando que o tal do Dário não ia aceitar. Mas em vez disso, ele me passou o dia, o lugar e a hora exata para eu aparecer. Aí não teve mais como eu pular fora, porque ele me deu em mãos mais da metade do dinheiro que a gente tinha combinado. O povoado onde ele me esperava era onde moravam uns parentes de quem ele ia se despedir. Mas aquilo me pareceu estranho, porque quando chegamos não tinha ninguém. Só Dário, 2 ajudantes dele e os animais que eu ia levar. Alguns já estavam em jaulas, menos o burro, que estava amarrado. O cachorro preto enorme também estava amarrado, mas com correntes grossas de metal. O velho e os ajudantes se certificaram de que a carroceria estava seca e de que seria bem vedada quando os animais estivessem lá dentro. Com esforço, eles subiram várias jaulas cobertas com lonas grossas na carreta. Eu não consegui ver que tipo de bicho era dentro delas. 7 jaulas grandes eles colocaram no fundo do reboque, mas as galinhas, os porcos e 2 vacas foram as últimas coisas que o velho subiu. Preciso dizer que, desde o início, foi tudo meio esquisito. Ele não quis que eu ajudasse a subir os animais. Me disse que, para ele, aqueles bichos eram especiais e que ele mesmo ia garantir que ficassem confortáveis para a longa viagem. Vi quando colocaram o cachorro preto dentro de uma jaula reforçada, com trancas triplas e correntes. O bicho rosnou o tempo todo, mas obedeceu quando Dário se aproximou. Levamos comida para as aves, as vacas e os porcos, mas o que eu achei estranho foi que ele não subiu comida para os outros animais. Como não era da minha conta, não quis irritar o velho. Essa gente tem seus costumes e eles não gostam que um estranho venha dizer o que eles têm que fazer. Antes de a gente começar a viagem, Dário me entregou um endereço escrito à mão e me fez um único aviso. Eu não devia chegar perto demais da carga, nem prestar atenção nos barulhos que pudesse ouvir. A viagem começou relativamente tranquila. Passamos por estradas solitárias, evitando as rodovias principais. O velho conhecia umas rotas que ligavam uma comunidade a outra, até que finalmente saímos de Oaxaca. E foi aí que eu peguei a estrada principal.
O estranho era que, apesar de a gente ter atravessado várias áreas, com postos de fiscalização da polícia e do exército, ninguém parou a gente. Era como se não nos vissem. Desde o começo, eu ouvia uns barulhos estranhos vindo do reboque. Eu quis parar várias vezes, mas o velho me olhava de um jeito tão sério que eu preferia não insistir. Dizia que não queria que a carga dele morresse no caminho, mas ele me garantiu que seus animais estavam mais do que bem. Viajávamos só à noite e descansávamos de dia. Durante as paradas, o velho subia na carroceria e alimentava os bichos. Às vezes, ele até dormia lá dentro e no final da tarde tomava um bom banho. Eu notei que, em algumas ocasiões, a roupa dele tinha umas manchas escuras. Eu sabia que era sangue, mas quando eu tentei comentar, ele só me olhava e respondia que não era nada, que era imaginação minha. A viagem pareceu uma eternidade, ainda mais porque a gente só andava à noite. Levamos 4 dias para chegar ao nosso destino. Na terceira noite, tive a certeza absoluta de que aquela carga era mais do que simples animais, porque do reboque saíam uns sons muito esquisitos. Não eram os barulhos que os bichos fazem. Pareciam mais com rugidos de feras. Eu também comecei a sentir um cheiro peculiar vindo de lá. Uma mistura de terra úmida com outra coisa, algo que me deixava desconfortável. O cheiro inconfundível de sangue. Dário percebeu que eu estava começando a ficar nervoso. E foi aí que ele começou a me contar umas histórias do povoado dele. Chegamos ao estado de Durango e era ali que passaríamos o dia e a noite seguinte. Eu me sentia exausto, então preparei um café porque, apesar do cansaço, eu não conseguia pegar no sono. Já eram umas 9 da noite e enquanto o velho dormia, eu ouvi um barulho na parte de trás do caminhão. Um rosnado baixo, seguido por uma batida constante contra as paredes do reboque. Pensei que talvez os animais estivessem inquietos, mas algo naqueles sons me deu um arrepio que eu não podia mais ignorar. Fui até a carroceria para ter certeza de que estava tudo bem. No meio dela, notei que algo escorria. Com um pano que tinha no caminhão, tentei limpar, mas tive uma surpresa desagradável quando percebi que aquilo se tratava de sangue. E não só isso, eu ouvi algo parecido com um murmúrio dentro do reboque. Me aproximei com cuidado, e o que eu ouvi me deixou paralisado. Sussurros entrecortados, como se houvesse pessoas lá dentro. Assustado, fui acordar o velho. Disse que um dos animais dele estava ferido ou morto. Mostrei o pano ensanguentado e disse que tinha certeza de que havia alguém no reboque. Ele me disse para não me preocupar, que era para eu voltar para a cabine e que ele, como sempre, cuidaria dos seus animais. Mas antes de eu descer, ele me pediu que naquela noite eu não saísse da cabine para nada, nem para fazer minhas necessidades. Ele me entregou um crucifixo de prata e pediu que eu o colocasse ao lado da porta. Ele colocou o outro do lado dele e fechou a porta com força. Já estava completamente escuro quando eu senti um movimento muito forte e olhei pelo retrovisor em direção à carroceria. Vi aquele cachorro preto enorme se perdendo entre os pinheiros que cercavam a clareira do estacionamento. Eu quis descer para ver se o velho estava bem, mas o medo não me deixou mover um músculo. Eu vi que ele estava parado ao lado da carroceria, mas mesmo assim eu não me sentia tranquilo. Não sei que horas eram quando senti um movimento na carroceria. O cachorro tinha voltado e Dário estava fechando o reboque. Ele me olhou com um sorriso, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Eu não devolvi o crucifixo. Talvez aquilo fosse a única coisa que me ajudaria no que restava do trajeto. A gente não ia mais pela estrada federal, mas sim pela serra, por trilhas que o velho ia me mostrando. O caminho ficava cada vez mais longo e incerto. Nem o dinheiro que aquele velho tinha me pagado valia a pena. Aquele desgraçado tinha escondido de mim o que eu estava realmente transportando. Mas a coisa ficou pior quando chegamos ao estado de Chihuahua. Umas picapes fecharam nosso caminho. Um grupo de homens armados apareceu do nada e nos obrigou a parar.
Eram uns 6 ou 7. Eles nos olhavam com desconfiança, encarando Dário, que se mantinha calmo, enquanto eu estava me borrando de medo. Eles mandaram eu descer e abrir o reboque. Eu olhei para o velho, esperando instruções, e ele, sem nem piscar, me mandou obedecer, mas que era para eu me afastar assim que abrisse a porta. Com as mãos trêmulas, soltei as travas e puxei a porta traseira. Um fedor ainda mais forte bateu no meu rosto, quase me fazendo vomitar. Os homens acenderam suas lanternas e apontaram para dentro. Ficaram furiosos quando viram que eram só animais. Um dos caras me deu um soco que me fez cair no chão. Rindo, eles diziam que fariam um belo banquete com aqueles porquinhos. Começaram a subir no reboque enquanto eu estava caído na terra. O que eu vi naquele momento fez meu sangue gelar nas veias. Umas figuras curvadas, cobertas por uma pelagem, com membros longos e deformados. Seus olhos brilhavam e, com um rosnado, uma delas arrancou a cabeça de um dos homens com uma só mordida do focinho enorme. Um dos outros caras xingou baixo e deu um passo para trás, como se de repente entendesse o perigo em que se encontrava. Mas para eles já era tarde demais, e talvez para mim também. Era o cachorro preto. Eu o reconheci imediatamente agora que estava fora da jaula. Sem aviso prévio, ele se jogou contra os homens. Os homens recuavam, com o terror estampado em seus rostos. A criatura emitia um som de um animal que está prestes a acabar com o que tem na sua frente. Como se não fosse nada, ele destroçou 2 dos homens. Os outros correram para suas picapes, e de onde eu estava, ouvia os gritos dos infelizes. O cachorro voltou arrastando um deles para dentro do reboque. Eu ouvia os gritos desesperados e de dor. De repente, o silêncio foi total. Dário me ajudou a levantar. Com as pernas bambas e lutando contra as náuseas, fechei o reboque com as mãos trêmulas. O terror era tão grande que mal conseguia respirar. Senti meu pulso acelerar e meu corpo tremer sem controle. Não quis olhar para o velho, não quis fazer perguntas. Eu tinha que me acalmar e levá-lo o mais rápido possível ao seu destino. Eu não queria mais saber de nada daquela carga e daquele velho miserável que tinha me enganado com os animais saídos dos piores pesadelos. Sem dizer uma palavra, subi no caminhão e arranquei o mais rápido que pude. O resto do trajeto eu fiz em silêncio, sabendo que aquela coisa estava ali, atrás de mim, ouvindo seus movimentos dentro da carroceria. Às vezes, um uivo fraco vazava pelas grades do reboque. Como pude, mantive os olhos na estrada, me recusando a pensar demais no que eu estava levando. Mas eu não aguentei muito e perguntei ao velho que tipo de cachorro era aquele. Depois de pensar um pouco, procurando as palavras certas, ele me contou que o filho dele tinha sido um bom caçador e que encontrou o animal muito ferido perto de onde a gente tinha ido buscar os bichos. Ele ficou com o rapaz por alguns anos até que o filho faleceu. Tinham tomado suas poucas terras na marra e, já velho como estava, ele estava voltando para sua terra natal. Vendeu tudo o que lhes restava e não quis deixar aqueles animais à própria sorte. O cachorro sempre os defendeu quando sentia perigo, assim como tinha feito momentos antes. Mas o animal não estava em casa quando tiraram a vida de seu filho. Dário me disse que os homens da região queriam acabar com o cachorro, pois sabiam que ele causava medo só de olhar. Mas, sinceramente, o tamanho daquele animal estava muito longe de ser um bicho de estimação, como o velho queria me fazer acreditar. Ele tinha um focinho enorme e dentes que, com uma única mordida, arrancavam um pedaço do que estivesse na frente. Além disso, suas presas, suas garras enormes, deixava muito a desejar que se tratasse de um simples cachorro. Fiquei em silêncio, pois senti que, se continuasse fazendo tantas perguntas, Dário mandaria o cachorro me atacar. Chegamos ao destino mais esperado de toda a minha vida como caminhoneiro. Já esperavam por Dário, e um grupo de homens começou a descarregar os animais. Tive uma grande surpresa ao ver que tiravam pouquíssimos bichos do reboque. As jaulas vazias, não havia mais galinhas, nem uma vaca sequer. O burro desceu sozinho, sem ser puxado como fizeram em Oaxaca.
Dos porcos, só restavam 2, incluindo um leitão. E eu juro para vocês, aquele porquinho tinha olhos de ser humano. O cachorro preto saiu da carroceria, olhou para mim e se embrenhou no mato. Da carroceria saía um fedor inconfundível de morte, de carne em decomposição. O que eu vi me deixou traumatizado. Todas as paredes do reboque estavam manchadas de vermelho. Em uns sacos, eles tiraram os restos daqueles pobres coitados que cruzaram nosso caminho. Meu estômago revirou ao ver tudo aquilo e eu comecei a vomitar. Os homens sorriram entre si e o velho ordenou que limpassem aquela sujeira toda. Ali mesmo, eles me entregaram o resto do dinheiro. Eu me sentia muito mal. O velho me deu uma bebida e disse que aquilo me ajudaria a curar o espanto. Dário sussurrou que era melhor eu esquecer o que tinha visto. A viagem e, principalmente, não contar nada do que eu vi, porque eles me encontrariam mesmo que eu me escondesse debaixo de uma pedra. As 2 horas que passei naquele lugar foram uma tortura para mim. Limparam completamente meu caminhão sem deixar nenhum rastro do que eu tinha visto horas antes. Me acompanharam para fora daquele lugar até a estrada e eu fui para Juárez descansar e tentar organizar todas aquelas imagens na minha mente. Obviamente peguei outro caminho. Além do mais, mesmo que eu quisesse, não consigo me lembrar de nenhum daqueles lugares por onde passamos desde o Oaxaca. Por muito tempo, não consegui tirar isso da cabeça. A simples ideia de saber o que eu tinha transportado. Eu tinha pesadelos em que via aquele cachorro preto pulando em cima de mim e arrancando minhas entranhas com o focinho. Não fiz mais viagens por pelo menos 3 meses. Eu estava com medo, muito medo. O mesmo medo me fez procurar Ernesto, um bruxo, um curandeiro que faz limpezas espirituais, benze de tudo, desde fraturas até sustos, e tira mal-olhado. Ele tinha me ajudado uma vez, anos atrás, quando passei por uma experiência estranha numa viagem. Já fazia muitos anos que eu não o visitava. Só a ideia de que o senhor já pudesse ter falecido me fez tremer, pois eu não conhecia mais ninguém que pudesse me ajudar. Assim, bem cedo de manhã, fui de carro até a comunidade onde ele morava. Devia ser umas 9 da manhã quando cheguei à casa dele. Parecia que o tempo tinha parado. Nada havia mudado, nem mesmo o velho. Ele continuava igual, com a mesma aparência desde que o conheci. O mesmo ânimo, a mesma tranquilidade. Era como se o próprio tempo o tivesse respeitado, pois ele não envelhecia. Depois de uma conversa agradável, contei o motivo da minha visita. Relatei o que tinha acontecido, cada detalhe e cada sensação que tive, desde que o velho Dário entrou em contato. Ele ouviu em silêncio, concordando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, Ernesto me garantiu que a carga que eu transportava não eram animais. Eram nahuales, seres da tradição mexicana que, segundo as lendas, são pessoas capazes de se transformar em animais, misturando magia e maldição. Os porcos e as galinhas eram o alimento para os nahuales, por isso tinham um comportamento estranho. Os animais percebem e veem coisas que a gente não vê. Você teve sorte, Ernesto me disse. Ele também me aconselhou a não falar sobre o assunto. Ninguém acreditaria em mim, e era melhor que eu esquecesse a história. Ele me fez uma limpeza com um ovo e com ervas. Me deu um amuleto como proteção e disse para eu nunca tirá-lo, pois os nahuales sempre buscam aqueles que os traíram. Além disso, disse que eu veria o velho de vez em quando, pois ele me procuraria para ter certeza de que eu não tinha aberto a boca. Tanto Ernesto quanto Dário já morreram há muito tempo, mas eu continuo aqui, carregando o peso do que vi. Levei anos para entender tudo, mas hoje as peças se encaixam perfeitamente. Quando Dário me disse que o cachorro ficou com o filho por alguns anos, ele não estava falando de um animal de estimação. Ele estava falando do próprio filho, transformado em nahual. A criatura e o rapaz eram a mesma coisa. Por isso, o animal o defendia tanto. Por isso, obedecia só a Dário.
Não era lealdade de cachorro, era o amor de um filho pelo pai. Agora eu entendo. Aquilo não era uma viagem para salvar animais. Era uma fuga desesperada. O filho de Dário tinha se voltado contra a própria comunidade. E eles precisavam levá-lo para longe antes que a maldição destruísse todos. Os outros nahuales nas jaulas, não sei se eram pessoas que ele transformou ou criaturas que ele reuniu. Só sei que eu transportei o inferno de um lugar para o outro e fui pago para isso. Às vezes acordo de madrugada me perguntando: quantos morreram por causa daquela viagem? Quantas famílias foram destruídas pela maldição que eu ajudei a espalhar? Eu não puxei o gatilho, eu não cravei as garras, mas eu fui o motorista, e isso ninguém vai tirar de mim. Para quem vive na estrada como eu, nem tudo se explica com lógica. Às vezes, você aprende da pior forma que existem coisas que merecem respeito, mesmo que a gente não acredite nelas. Me chamo Daniel e sou caminhoneiro. Transporto grãos de trigo, milho e outros para os silos. Já viajei do norte ao sul do meu México e eu sempre acreditei que tudo aquilo que não podia ser tocado ou explicado simplesmente não fazia sentido. Mas chega um momento na vida em que você percebe que não está imune a esse tipo de situação. Minha vida sempre se resumiu a viagens longas, caminhões pesados e a poeira das estradas. Com os anos, aprendi sobre os costumes das cidades e dos vilarejos. Desde criança, sempre vi altares que algumas pessoas levantavam na beira da estrada, sinalizando que ali alguém tinha morrido. Um jeito de respeitar a última morada daquela pessoa. Era junho de 2016. Numa manhã, cheguei a um armazém enorme nos arredores do estado de Sinaloa. O lugar inteiro cheirava forte a grão guardado. Naquela época, estavam armazenando toneladas de trigo e sorgo. Entrei com minha carreta sem prestar muita atenção, com pressa para descarregar e ir embora. Ao fazer a curva numa das manobras, senti algo estralar sob o peso dos pneus. Ouvi os gritos dos trabalhadores e desci para ver o que era, achando que tinha atropelado algum pobre cachorro ou algo que estava no caminho e eu não vi. Eu tinha derrubado uma pequena capela que ficava ao lado da plataforma de descarga. Dava para ver que era um altar humilde, feito de blocos, com a pintura caindo e velas apagadas. A verdade é que eu achei engraçado e comecei a rir, perguntando que diabo teve a ideia de colocar aquela capela bem ali. Me aproximei, porque ninguém dizia nada. Dei uma olhada e vi que tinha uma imagem da Santa Morte dentro. Ela estava caída de lado, com sua túnica rachada e algumas flores murchas espalhadas ao redor. Não dei a mínima importância. Fiz um sinal com a mão, como se não estivesse nem aí, que não ia me preocupar com aquilo, pois, para mim, a Santa Morte representava uma santa de vagabundo, de bandido. Ao verem minha reação, alguns funcionários que viram o que eu fiz se aproximaram. Vi na cara deles uma mistura de irritação e eles começaram a reclamar comigo, mas não quis ouvir. Apenas disseram que eu deveria consertá-la, que não podia deixar daquele jeito. Mas eu, teimoso como eu era, soltei uma risada e segui com o meu trabalho. Mas não demorou muitos dias para que as coisas começassem a dar errado na minha vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Primeiro, foram pequenos acidentes na estrada, pneus estourando em trechos retos, o motor falhando sem motivo aparente, luzes que se apagavam no meio da escuridão. Depois, cargas que caíam dos reboques. Isso me causou problemas com os clientes e meus chefes começaram a me ligar fora de hora, uma situação que nunca tinha acontecido comigo. As noites se tornaram eternas. Eu sentia um desconforto estranho ao dormir. Tinha pesadelos recorrentes em que via o rosto da morte. Parecia que eu estava amaldiçoado, porque meus companheiros começaram a se afastar. Eles já não tomavam café comigo nos postos de gasolina, nem puxavam conversa nas paradas. E, para ser sincero, do jeito que as coisas iam mal, só faltava um cachorro urinar em mim.
Em casa, as coisas também não iam bem. Os problemas pareciam se multiplicar sem razão. Minha esposa pegou nossos 2 filhos e foi embora para a casa da mãe dela. Quando eu estava sozinho, os eletrodomésticos paravam de funcionar. Contas atrasadas. Tudo ao meu redor parecia desmoronar lentamente e ir para o inferno. Passei cerca de 2 meses assim, até que minha mãe, ao me ver tão acabado, pois eu estava prestes a perder meu emprego, me pegou pelo braço e falou comigo com uma seriedade que eu nunca tinha visto nela. Ela me perguntou o que estava acontecendo. Contei que estava com problemas com minha mulher e no trabalho, e que também via uma silhueta da morte me vigiando. E isso estava me deixando à beira de um colapso nervoso. Ela me perguntou se eu havia oferecido algo à Santa Morte, o que eu neguei, já que não sou devoto dela. Minha mãe disse que talvez ela quisesse que eu a cultuasse. Me aconselhou a perguntar o que ela queria, caso a visse ou sonhasse com ela novamente. Na 3ª noite que passei na casa da minha mãe, sonhei com a morte. Eu via o silo e a capela que eu tinha destruído com a carroceria da carreta. Acordei num pulo e soube na mesma hora que ela queria que eu pagasse pelo dano que causei ao altar. De manhã, fui comprar o material necessário para quando me mandassem de volta para aquele armazém. Parecia que minha sorte ia mudar, pois naquela mesma semana eu voltei para lá. Acreditem, não foi fácil. Senti um nó na garganta ao entrar de novo naquele lugar. Fui direto para o local exato onde eu tinha esmagado a capela. Os funcionários me olharam em silêncio, como se estivessem esperando por aquele momento. Enquanto descarregavam meu caminhão, comecei a reerguer o pequeno santuário com mãos desajeitadas e trêmulas. Ricardo, um dos encarregados, chegou com uma imagem nova da Santa Morte. Eles sabiam que eu tinha que voltar. A menina me fez voltar, ele disse. Eu a coloquei na capela e, uma vez terminada, lá estava ela com sua foice e sua túnica novinha, exatamente como eu a tinha visto no meu sonho. Eu não soube como pedir desculpas. Não estava acostumado com essas coisas, mas ali, de pé, na frente dela, entendi que não se tratava de outra coisa senão de respeito, de reconhecer que os outros têm suas crenças, mesmo que não faça parte do que a gente entende. Desde então, as coisas mudaram. As viagens voltaram a ser como antes. A carreta nunca mais apresentou falhas mecânicas. As entregas eram feitas por completo. Em casa, tudo começou a se ajeitar e minha esposa voltou com as crianças. Quero dizer que, embora eu tenha consertado a capela, não sou devoto da Santa Morte. Eu a respeito, mas só isso. Tento não faltar com respeito a ela novamente, não só naquele silo, mas também nas capelas que encontro pelas estradas. Continuo rodando por essas estradas até hoje, mas agora sei que não sou dono da verdade. Aprendi que o respeito não tem a ver com acreditar, tem a ver com reconhecer que o mundo é maior do que a gente pensa. Cada vez que passo por uma capelinha na beira da estrada, eu abaixo a cabeça. Não porque eu tenha medo, mas porque já paguei o preço de ser arrogante e posso garantir, não quero nunca mais pagar esse pedágio. Um abraço para todos que vivem na estrada e cuidado com o que vocês desrespeitam por aí. Meu nome é Pedro e há muitos anos trabalho como caminhoneiro. Sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos. Mas em 1997, dei uma carona que me mostrou algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Eu me considero um cara simples, trabalhador, uma boa pessoa, daquelas que acreditam em fazer o bem para qualquer pessoa. Passei metade da minha vida rodando estradas, admirando o nascer e o pôr do sol. Eu sempre paro quando algum colega está com problemas. Ajudar sempre me deu uma satisfação que me mantém tranquilo e, obviamente, sem esperar que façam o mesmo por mim caso algo me aconteça.
Era final de agosto, por volta das 4 horas da tarde, e eu estava a caminho para deixar uma carga de vergalhões. Estava tão perdido nos meus pensamentos que só percebi que alguns metros à frente havia várias luzes piscando. Era um acidente. Os destroços do ônibus ainda soltavam fumaça e várias pessoas já tinham se aproximado do local. Diminuí a velocidade ao passar por eles. Meu olhar cruzou com dezenas de rostos assustados, cansados, mas tinha um casal que estava afastado de todo mundo. Importante dizer que algumas pessoas pareciam ter ferimentos pelo corpo, mas eles não. Eram um casal, marido e mulher, já de idade, vestidos de forma simples, parados na beira da estrada. Os dois levantaram a mão, pedindo carona. Como sempre faço, fui naturalmente bem na frente deles. Perguntei se estavam bem, mas eles só me perguntaram se eu podia dar uma carona. Eu disse que sim, mas desde o momento em que subiram na cabine, o clima mudou. O ar ficou pesado ali dentro, e um frio estranho tomou conta do ambiente, mesmo sendo uma tarde quente de agosto. O casal se sentou em silêncio. Não disseram uma palavra sequer, mas seus rostos estavam marcados por uma tristeza que parecia atravessar a alma. Tentei puxar uma conversa para descontrair, mas parecia que os dois idosos estavam concentrados em seus próprios pensamentos. Não tive outra escolha, a não ser focar na estrada. Eles me disseram que estavam indo para Pittsburgh. Embora a conversa não estivesse fluindo muito, eu estava mais focado em sair logo do local do acidente. Conforme nos afastávamos, tive a impressão, em alguns momentos, de que os sons normais do caminhão pareciam distantes, como quando o ouvido entope. Me senti um pouco tonto. Foi aí que, de repente, o som voltou. O idoso estava falando comigo, perguntando se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça que sim. Perguntei se eles moravam em Pittsburgh, e eles disseram que não. Um dos filhos deles morava lá, e o neto seria operado bem cedo. Por isso estavam viajando no ônibus, mas, infelizmente, o acidente aconteceu. E eles só queriam chegar logo para ficar com o neto. Eu garanti a eles que os levaria em segurança, que não precisavam se preocupar. Foi quando a senhora, com uma voz muito triste, comentou que o motorista do ônibus tinha prometido a mesma coisa. Meio sem jeito com aquele comentário, eu disse que o importante era que eles chegariam ao seu destino. À medida que seguíamos viagem, um incômodo estranho começou a tomar conta de mim. Foi então que percebi que eu não conseguia ouvir a respiração deles. Além disso, o ar dentro da cabine tinha um cheiro diferente. Um cheiro inconfundível de metal, parecido com ferro ou sangue. Fiquei preocupado, achando que um deles poderia estar ferido, mas quando olhei melhor, não vi nenhum sinal de ferimento visível. Quando já estávamos chegando perto da entrada da cidade, sem nenhum aviso, o frio aumentou. Então, eu vi a cabeça do idoso virar lentamente na minha direção. Seu rosto continuava igualmente triste. Seus olhos eram completamente negros. O pobre senhor me agradeceu por tê-los trazido, e bem na frente dos meus olhos, em completo silêncio, os corpos deles começaram a desaparecer. Primeiro, seus rostos se tornaram translúcidos, depois suas mãos, e finalmente o resto de suas figuras sumiu por completo. Senti meu coração parar por um segundo. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de presenciar. O banco onde eles estavam sentados parecia ter manchas escuras. Pisquei os olhos e as manchas ainda estavam lá. Eu sabia perfeitamente o que era aquilo. De repente, uma tristeza imensa me invadiu. Aqueles dois idosos não tinham sobrevivido. Eles haviam falecido no acidente. Comecei a me perguntar quantas daquelas pessoas na beira da estrada estavam realmente vivas. Ou seriam almas que ainda não tinham entendido o que aconteceu. Eu fiz o sinal da cruz e continuei dirigindo até os armazéns. Lá eu deixaria o caminhão até que o descarregassem. Eu nem sequer sabia os nomes deles, nem o do neto.
E também não podia chegar para o filho deles e contar o que tinha acontecido com seus pais. Iriam me chamar de louco. Além disso, a dor de perder os pais e a preocupação com a cirurgia do filho já seriam suficientes para ele. Quando cheguei, fui me apresentar à guarda da portaria para que ela me desse acesso. A guarda olhou para mim e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas depois perguntei se ela acreditava em fantasmas. Ela me olhou curiosa e disse que sim. Foi quando contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio e, quando terminei, sorriu de um jeito meio triste e disse que eu tinha feito uma boa ação, pois de alguma forma ajudei aqueles 2 pobres idosos a chegarem ao seu destino. Ela também me recomendou não procurar a família, que eu deixasse as coisas como estavam. E foi o que eu fiz, e é por isso que estou compartilhando isso com vocês. Alguns dias depois, quando voltei a passar pela mesma estrada, meu corpo agiu por instinto, e meus olhos buscaram o local do acidente. Não havia mais nada ali, nenhum destroço, nenhum sinal do caos, apenas algumas flores na beira da estrada, uma marca silenciosa da tragédia. Daquele dia em diante, nunca mais passei por flores na beira da estrada sem lembrar daquele casal. E sempre fico me perguntando, será que conseguiram chegar até o neto? Será que ainda estão por aí, tentando completar a viagem? Você acredita em avisos do além? Existe uma estrada perdida no meio da serra, onde uma tragédia se recusa a ser esquecida. Meu avô, Hélio, não apenas testemunhou o horror daquele lugar, como carregou essa lembrança até o fim da vida. Meu nome é Paulina. E vou contar para vocês algo que meu avô viveu e nunca conseguiu esquecer. Desde que me entendo por gente, sempre contaram que meu avô era um homem da estrada, mas ele sofreu um acidente que impediu ele de continuar trabalhando como motorista de caminhão de carga. Desde criança, sempre que havia reuniões de família, ele contava suas histórias de viagem. Algumas eram divertidas, outras tristes, e tinha aquelas que até hoje eu nunca consegui esquecer. É uma daquelas que fica gravada na memória como um filme. A história das freiras na chamada Curva do Diabo. Quando fiquei mais velha, passei a ajudar na oficina dele. Ele se ajeitava debaixo de algum carro que estava consertando e eu passava as ferramentas para ele. Com uma voz calma, Hélio sempre começava a história do mesmo jeito, descrevendo o lugar como se ainda estivesse olhando para ele. Aquela curva ficava num trecho solitário, perdido no meio da serra, onde a neblina descia como um véu sujo que cobria tudo, mesmo quando não era a época. Todos diziam que a Curva do Diabo já tinha fama de perigosa. Sempre aconteciam acidentes, mortes e um ou outro sobrevivente. Ao redor, as árvores se inclinavam como se quisessem se afastar da estrada, e o ar frio sempre anunciava alguma tempestade. Meu avô dizia que os animais pareciam evitar aquele lugar, que quase nunca se ouvia grilos cantando perto daquela curva. Era um lugar onde a estrada parecia ter vida própria. Antes de chegar nela, você sentia que algo ruim estava prestes a acontecer. Não era medo, era outra coisa. Um pressentimento, daqueles que avisam que algo vai acontecer. Muitos anos atrás, quando ele ainda era jovem e começava a conhecer as rotas mais afastadas da cidade onde morava, aconteceu algo que ele nunca pôde esquecer. Foi uma noite longa, daquelas em que você não tem com quem conversar, e a única companhia era a lua, que mal se via por entre as nuvens. O motor do seu caminhão era a única coisa que quebrava o silêncio daquela estrada, até que algo o forçou a parar. Na frente dele, uma Kombi acidentada fechava parte da estrada. Era branca, com o nome de um convento escrito nas laterais. Ao se aproximar, percebeu que havia 5 freiras caídas ao lado da Kombi destruída. Eram freiras, vestidas com seus hábitos cinzentos, algumas cobertas de sangue, outras imóveis. Meu avô correu para ajudar, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Uma delas, ainda consciente apesar dos ferimentos graves, agarrou a mão dele com força.
Ele dizia que ainda sentia a temperatura daquela pele gelada, nem a expressão dos olhos dela, arregalados, olhando para algo além da escuridão da noite. Com dificuldade, ela disse algo que ficou gravado em sua mente. Foi ele. Ele esteve aqui. Meu avô contou que, segundo a freira que estava morrendo, ele mesmo as tinha atingido e tirado da estrada. Elas começaram a rezar e, por um milagre, não caíram no barranco. Ela perguntava por suas irmãs, mas o avô mentiu, disse que todas estavam bem. Embora meu avô tenha feito o possível, a sorte das freiras já estava selada. Uma a uma, elas foram se apagando diante dele. Quando a ajuda finalmente chegou, já era tarde demais. Mas depois daquela noite, algo mudou. A fama de amaldiçoada da curva do diabo só aumentou. Meu avô dizia que os caminhoneiros evitavam passar por lá depois de uma certa hora. Ninguém viajava de madrugada. Todos faziam uma parada obrigatória nos vilarejos ou postos de gasolina. Os que não podiam, juravam ter visto coisas de arrepiar a pele. Alguns garantiam que uma Kombi branca reaparecia do nada e se jogava no vazio naquela mesma curva, desaparecendo antes de tocar o fundo. Outros que a Kombi perdia o controle e ficava com os pneus para cima. Havia também os que diziam que várias figuras vestidas de freiras apareciam na beira da estrada, sempre no mesmo lugar, um pouco antes da curva, como se quisessem avisar os viajantes sobre o que se escondia mais à frente. Hélio nunca mudou a história, como eu contei. Nunca a enfeitou nem buscou explicações para o que as freiras realmente viram naquela noite. Uma vez, perguntei para ele do que mais se lembrava daquele acidente. Ele respondeu que era do rosto da freira em seus braços. Com o passar dos anos, os relatos de caminhoneiros, taxistas e viajantes solitários começaram a coincidir com o que o avô Hélio tinha vivido. Aquela Kombi branca que surgia no meio da neblina, como se viesse de outra década. Alguns até diminuíram a velocidade para ajudar, mas a Kombi desapareceu bem na frente deles antes que pudessem parar. Iam embora rapidamente. Um deles contou ao meu avô que se lembrava de ter visto as freiras paradas ao lado da estrada, imóveis, com o olhar fixo nos motoristas que passavam. Ninguém conseguia descrevê-las com clareza. Era como se as figuras se dissolvessem ao tentar focar nelas, ao tentar vê-las em detalhes. Meu avô garantia que aquele lugar estava carregado de medo e tristeza de todas as almas que se perderam ali. Eu cresci ouvindo essas histórias e, como toda adolescente, passei por uma fase em que tentava não acreditar. Sempre pedia que ele me contasse essa história, mas por causa da idade, ele dizia que alguns detalhes menores já tinham sumido de sua memória, mas o essencial permanecia intacto. Uma vez, já mais velha, passei por aquela estrada de carro procurando a tal curva do diabo. A verdade é que teve um momento em que eu pensei em desistir, pois ainda longe da curva, o ar já parecia mais denso. As árvores pareciam garras, com seus galhos já secos. Quando cheguei à famosa curva, diminuí a velocidade quase por instinto, esperando ver alguma alma penada. O desejo de ver as freiras, mas não aconteceu nada. As freiras não apareceram para mim naquele dia. Talvez porque fosse de dia, talvez porque elas só se mostram para quem realmente precisa ser avisado. Mas tem uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. O vento que soprava por entre as árvores não era um vento comum. Era um sussurro frio, quase humano, como se aquelas almas ainda estivessem lá, presas àquele trecho de estrada, tentando avisar os próximos viajantes sobre o perigo que nunca foi embora. Meu nome é Roberto, e o que vou contar aconteceu comigo na estrada. Foi lá que descobri da pior forma que nem todo idoso é a figura doce e inofensiva que a gente imagina. Sou caminhoneiro desde 2002, e para começar essa história, preciso dizer que ainda me lembro muito bem daquela tarde em que peguei a estrada. Essa era a minha primeira viagem longa por Nevada, completamente sozinho na cabine.
As estradas por lá parecem uma reta sem fim, uma linha de asfalto que desaparece no meio do deserto e das colinas secas, às vezes sem nenhum sinal de vida por quilômetros. Antes de eu sair, os caminhoneiros mais velhos tinham me avisado para não dar carona para ninguém, principalmente para um velho que, segundo eles, sempre ficava no acostamento perto de um posto de gasolina na saída de Las Vegas. É um senhor que anda sozinho pela estrada, sempre no mesmo trecho. Eles não deram muitos detalhes, só falaram: não dê carona pro velho. No começo, eu nem dei bola. Pensei que era só uma daquelas brincadeiras que fazem com o novato da empresa. Subi no meu caminhão e segui viagem, levando a carga para o meu destino. Depois de algumas horas, passei exatamente pelo lugar que eles falaram, mas não tinha nenhum velho por lá. Eu comecei a rir sozinho, pensando em como eles tinham me enganado. Caí direitinho na brincadeira. Enchi o tanque com diesel e voltei para a estrada. Era pouco mais de 2 da tarde quando saí de Las Vegas. Eu tinha andado uns 30 quilômetros quando, bem lá longe, vi uma silhueta aparecendo contra o horizonte. Por um instante, achei que era uma miragem de calor, daquelas que o deserto cria quando o sol está forte. Mas, conforme eu chegava mais perto, percebi que era uma silhueta parada no acostamento. Era um homem idoso, com roupas gastas e um chapéu caído sobre o rosto. Ele levantou o braço devagar, como se fosse muito pesado para ele. Apesar do aviso, algo dentro de mim dizia que aquele velho precisava de ajuda. Comecei a diminuir a velocidade. Parei o caminhão no acostamento e esperei. O velho caminhou até mim com passos lentos e, quando abri a porta, ele subiu na cabine e sentou do meu lado. Era um senhor de pele queimada pelo sol, olhos pequenos e mãos rachadas por anos de trabalho duro. A verdade é que, no começo, a presença dele não parecia nem um pouco ameaçadora. Ele me disse que se chamava Sam. Falou que era da tribo Navajo e que seu nome significava velho. Eu perguntei o que ele estava fazendo tão longe da reserva dele. Fui expulso de lá há muito tempo, ele disse com voz cansada. Todo ano eu faço esse caminho, tentando chegar na reserva de novo, para ver se finalmente eu consigo o perdão do meu povo. Eu perguntei o que ele tinha feito. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Eu deixei para lá, não insisti. Mas depois de mais um tempo, ele começou a me contar o motivo de ter sido obrigado a sair do lugar onde nasceu e cresceu. Aparentemente, ele se apaixonou por uma jovem que não era da sua tribo. Para poder fugir com ela, roubou um objeto muito valioso e, por causa disso, foi amaldiçoado. Eles só o perdoariam se ele devolvesse o objeto. Mas anos atrás, quando ainda tinha família para alimentar, teve que vender aquele objeto para um colecionador. Então, para ele, era praticamente impossível conseguir o objeto de volta. É por isso que ele fazia aquela longa viagem todos os anos, na esperança de obter o perdão e poder, enfim, descansar nas terras do seu povo. As palavras do velho me tocaram fundo, de verdade. Eu sou filho de mexicanos e, para a gente, a família e as nossas raízes são coisas muito importantes, mesmo morando em outro país. Perguntei sobre a família dele e ele me respondeu que todos já tinham morrido. O filho mais velho morreu na Guerra do Golfo. A esposa dele teve um câncer muito agressivo e a filha mais nova também já tinha partido há alguns anos. Então, a única coisa que restava para ele era buscar esse perdão para poder descansar em paz junto dos seus. Já passava das 5:30 da tarde e o sol começava a descer no horizonte quando chegamos ao ponto onde nossas rotas se separavam. Infelizmente, eu precisava pegar o desvio para o norte e o caminho de Sam seguia para o leste. O pobre senhor teve que descer do caminhão e esperar que outro motorista parasse para ajudar. O idoso me agradeceu e disse que, em todo o tempo que passava naquela estrada, nunca tinha conseguido chegar tão longe. Ele começou a caminhar com aquele passo lento e cansado dele. Eu estava prestes a seguir viagem quando olhei uma última vez. Foi aí que senti meu sangue gelar.
O velho simplesmente desapareceu na minha frente. Estava ali, caminhando, e no segundo seguinte não havia mais ninguém. Aquele homem, ele era um espírito, um daqueles tantos que existem nas estradas. Pisei fundo no acelerador e saí de lá como alma penada. Eu não quis contar para ninguém o que aconteceu, só para um colega mais velho, que me conhece desde que comecei. Ele me contou que, de fato, aquele velho é um fantasma que fica vagando por aquele trecho da estrada. A história que contam é que alguém atropelou ele e não parou para socorrer. Dizem que os coiotes acabaram comendo o corpo do velho. Eu contei a ele a história que Sam tinha me contado, sobre a expulsão e a busca pelo perdão. Será que ambas as histórias eram verdadeiras? Talvez ele realmente tenha sido atropelado naquela estrada enquanto buscava sua redenção. Ou talvez a maldição tenha sido mais cruel do que imaginei, prendendo sua alma naquele lugar antes mesmo de ele chegar perto da reserva. O que eu sei é que desde aquele dia jamais voltei a ignorar os avisos dos veteranos. Toda vez que passo por aquele trecho, olho para o acostamento e me pergunto se Sam ainda está lá, levantando o braço para o próximo motorista que passar, preso eternamente em uma jornada que nunca vai terminar. E isso, amigos, é o que mais me assombra. Meu nome é Tiago Carmona e trabalho há mais de 13 anos como caminhoneiro para uma cervejaria aqui no México. Nesse tempo todo, já presenciei acidentes terríveis nas estradas e coisas que são impossíveis de explicar, como luzes estranhas no céu que desaparecem em segundos. Mas nada disso se compara à noite em que ouvi pelo rádio o que aconteceu com meu primo Fernando. Aquela noite mudou tudo para mim. Naquela época, eu tinha um primo chamado Fernando. Mais do que primos, a gente era amigo de verdade. Ele também trabalhava na mesma empresa, então às vezes a gente pegava as mesmas rotas e conversava pelo rádio a viagem inteira. Mas naquela noite específica, infelizmente, estávamos em rotas diferentes. Se tivéssemos feito a viagem juntos, talvez eu pudesse ter ajudado ele, ou ao menos testemunhado o que realmente aconteceu. Qualquer caminhoneiro que já passou noites ao volante sabe como a estrada pode ser solitária. Mas com Fernando no rádio, nunca faltava uma piada ou uma conversa sobre a nossa infância. A gente conversava sobre tudo: beisebol, a família, o que nos esperava em casa. A voz dele deixava a viagem menos pesada, lembrando a gente de que não estávamos realmente sozinhos naquelas estradas escuras. Naquela noite, como em outras viagens, ele comentou que não gostava de passar por aquela estrada àquela hora, porque não havia outros carros por ali. As cidades ficavam bem longe e, para piorar a situação, a área de descanso ficava só depois de passar por umas colinas desertas. Ainda faltava um bom pedaço do trajeto quando, de repente, a voz dele mudou completamente. Ele me disse, num tom sério e assustado, que alguma coisa tinha batido com força na lateral da cabine. Falou que não estava vendo nada de estranho pelos espelhos e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. Logo depois, sem nenhum aviso, eu ouvi o barulho da porta do caminhão abrindo e fechando. Meu coração apertou. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ouvi a voz dele de novo. Ele parecia nervoso, ofegante. Tinha visto alguma coisa lá fora que o assustou muito. Algo dentro de mim me dizia que Fernando não estava bem. Então, de repente, eu ouvi sons estranhos de movimento dentro da cabine, como se outra presença estivesse com ele. Comecei a chamá-lo pelo rádio, mas ele não respondia. Pelo rádio veio um som que me gelou. No começo, eu não entendi o que era, mas logo percebi que era meu primo chorando. Não era um choro normal. Parecia mais um soluço abafado, desesperado. Eu fiquei chamando por ele por alguns minutos, até que o ouvi dizer frases quebradas, como se estivesse rezando, "E livrai-nos de todo o mal." Mas logo depois,
Ouvi o rugido de uma fera e Fernando gritando de dor e medo. Era como se um animal selvagem estivesse ali dentro com ele. Mesmo com meus 13 anos de estrada, tendo visto de tudo, aquilo era diferente. Era meu primo, meu amigo, e eu estava ouvindo ele morrer sem poder fazer nada. Tive que parar no acostamento, tremendo sem controle. Fiquei ali parado uns 10 minutos, talvez mais, tentando processar o horror que estava ouvindo. Por mais que eu gritasse no rádio para ele responder, Fernando só berrava por socorro. De repente, só silêncio. E o som de metal se retorcendo, depois gemidos horríveis que soavam como se estivessem arrancando a carne dele. Vocês conseguem imaginar o horror que eu senti naquele momento? Olhei para o relógio do painel com as mãos tremendo. Eram exatamente 11h15 da noite. Quando finalmente consegui voltar para a estrada, dirigi no piloto automático, a mente presa naqueles gritos, torcendo desesperado para que tudo não passasse de um pesadelo. Mas no fundo eu sabia que algo terrível tinha acontecido com Fernando. Depois de 1h30 de viagem, que pareceu durar dias inteiros, eu cheguei no pátio de descanso. Tinha outros motoristas lá, e quando me viram descer do meu caminhão ainda tremendo, um deles veio até mim com o rosto sério e disse que meu primo tinha sofrido um acidente grave. Outro caminhoneiro, que vinha mais atrás na estrada, tinha visto de longe apenas as luzes do caminhão de Fernando saindo da pista e capotando em costa abaixo. Quando conseguiu parar e olhar lá embaixo na escuridão, só viu o caminhão tombado e silêncio. As notícias eram as piores possíveis. Poucas horas depois, as ligações da família confirmaram a tragédia. Mas a história não terminou aí, porque o corpo de Fernando nunca foi encontrado. As equipes de resgate encontraram apenas restos de carne espalhados pela encosta, um osso ou outro entre as ferragens, uma de suas botas jogada a metros de distância e a cabine toda manchada de sangue. No dia seguinte, quando cheguei no pátio onde estavam os outros caminhoneiros, encontrei Francisco, um dos mecânicos da empresa que tinha sido chamado para avaliar os danos. Ele me puxou de lado e, com a voz baixa, me contou que quando chegou no local do acidente ao amanhecer, pensou que estava vendo cena de filme de terror. O jeito como ele descreveu me fez sentir calafrios, mas para realmente acreditar, eu precisava ver com meus próprios olhos. É óbvio que eu não tive coragem de contar para Francisco ou para qualquer outra pessoa o que realmente tinha ouvido pelo rádio naquela noite. O caminhão de Fernando ficou em um estado péssimo. Uma semana depois do enterro com o caixão vazio, meu tio Roberto, pai do Fernando, e eu conseguimos autorização para ir até o pátio da empresa onde tinham levado o caminhão. Pegamos o carro dele e fomos até lá. O vigia tinha sido avisado pela empresa para não deixar ninguém mexer na cabine, mas vocês sabem como é, com um dinheiro extra, a conversa é outra. Exatamente como Francisco tinha me dito. Tanto o assento quanto o teto da cabine tinham marcas profundas de garras de um animal grande, manchas escuras por todo lado, tufos de pelo preso no metal retorcido. Foi horrível ver tudo aquilo. Meu estômago revirou. Foi para o meu tio Roberto que eu finalmente contei o que tinha ouvido naquela noite. Quando terminei de falar, ele ficou pálido. Fechou os olhos por um momento e disse num tom muito sério e triste: "Eu sabia. Era o Naual. Ele voltou para terminar o que começou." Para quem não sabe, aqui no México, as lendas sobre os Nauales são bem antigas. Dizem que são uma espécie de bruxo ou xamã que tem a capacidade de se transformar em animal. Geralmente um cachorro grande, uma onça ou até uma ave de rapina. Eles não são maus por natureza, mas se você mexe com um, se você o ofende ou machuca, eles se lembram e vêm atrás de vingança. E segundo meu tio, foi exatamente isso que aconteceu. Meu tio então me contou algo que eu não sabia. Uns 3 meses antes daquela noite, Fernando estava voltando de uma entrega quando uma criatura cruzou a estrada na frente dele. Em vez de desviar ou apenas buzinar,
Meu primo cometeu a imprudência de acelerar e tentar atropelar aquela criatura. Fernando não queria admitir o que tinha feito quando contou para o pai. Disse que era só um coiote doente que estava sofrendo e que tinha apenas dado fim ao sofrimento do bicho. Mas meu tio viu nos olhos do filho que tinha sido diferente. Tinha sido raiva, impulso. Fernando disse para o pai que tinha acertado o bicho, que viu ele mancar para dentro do mato gemendo. Meu tio Roberto sabia que aquela criatura, mais cedo ou mais tarde, iria procurar Fernando. Por mais que ele tenha insistido para que o filho fosse se benzer, procurar proteção espiritual com algum curandeiro, Fernando ficava irritado e não queria nem ouvir falar nisso. Pensando bem agora, talvez Fernando já sentisse que algo estava errado naquela estrada específica. Talvez o Nauau já estivesse espreitando por semanas, esperando o momento certo, estudando a rota dele. E naquela noite, longe de tudo e de todos, o Nauau finalmente o encontrou para terminar o serviço. A empresa classificou tudo como acidente de trabalho, mandou representante no funeral, pagou indenização à família, mas ninguém da empresa quis falar abertamente sobre o estado real em que encontraram aquela cabine, sobre as marcas que não faziam o menor sentido para um acidente comum. Preferiram arquivar o caso e seguir em frente. Hoje, passado quase um ano, toda vez que pego a estrada à noite e o rádio fica em silêncio por muito tempo, minha mente volta inevitavelmente para aquela maldita chamada. Não são mais os gritos desesperados de Fernando que me assombram nas madrugadas solitárias, mas sim o som do que veio logo depois deles. Aquele rugido selvagem, primitivo, cheio de raiva antiga. É o som da vingança de uma criatura que nunca, jamais deveria ter sido provocada. E eu sei, no fundo da minha alma, que em algum ponto daquelas colinas escuras e desertas, ela ainda está por lá, espreitando, esperando, lembrando,